sei se vocês estão tendo a prática de olhar lá dentro da equipe, né. Então, ou seja, não quer dizer que eu estou postando coisa de lá sempre, nem está sendo a coisa oficial, mas de fato, por exemplo, hoje agora no início da aula eu coloquei lá na equipe uma postagem, né, com o link do planejamento da aula. Eu acredito que no Teams de vocês aparece alguma notificação, pisca alguma luzinha aí, que indica que tem alguma atividade dentro da equipe, alguma coisa sendo feita dentro da equipe. Seja trabalho, seja uma postagem, seja o acréscimo de algum material, alguma coisa assim. Então, assim, só querendo deixar claro que é importante que a gente vá visitando esses espaços que a gente tem aqui, que já se tornaram institucionais, que é, no caso, as equipes que você tem aí, quando vê o agendamento da aula, para além do calendário, né? Você vê lá nas equipes mesmo. E mais aquela questão lá do próprio AVA, né? O Ambiente Virtual de Aprendizagem da FAI. Então, hoje eu conversei com uma pessoa e ela não estava tendo noção muito do que estava acontecendo e de que tinha essas atividades para fazer. Então, é importante que vocês estejam antenados a isso, né? Porque essa disciplina de Fundamentos da Economia, bem como Ciência Política e Teoria do Estado, são disciplinas que seriam feitas em 3 horas presenciais. Então, ou seja, toda a vida foi das 7 às 10 da noite. No entanto, a gente faz essa aula presencial aqui, por meio de tecnologia, de 7 até 9. Então, esse horário a mais, essa 1 hora que nós não temos tendo presencial, vocês precisam realizar as atividades lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA da FAI, entendeu? Então, ou seja, para as duas disciplinas que eu ministro para vocês, já tem material lá. E, se eu não me engano, a data que vocês têm para realizar é até 16 de junho, né? Porque daí vai fechar. Aí eu acho que não tem como fazer mais depois lá. E lá, a atividade que você fizer lá vale de 0 a 40, né? Então, as atividades que nós fizermos aqui, a prova, as tarefas, seminários, essas coisas todas que a gente faz aqui presencialmente, vai de 0 a 60. Então, se por acaso o aluno teve uma nota baixa lá na N1, para ele recuperar essa nota na N2, ele precisa estar com as atividades do AVA muito bem feitas, para ter lá o mais próximo do 40 possível, e desempenhar bem o trabalho aqui no presencial para ter o mais próximo do 60 possível, né? Para que possa ter uma nota muito boa e assim tá tudo beleza, passar com a N2. Mas também não se desespere. Você pode não ter tido uma nota muito boa na N1, pode talvez não ter uma nota muito boa na N2, você ainda tem uma outra oportunidade, que é a N3, certo? Então, que vocês fiquem assim, não acomodados, né, se esforcem, mas se mesmo com o esforço, não é garantido o sucesso, né? Todo mundo sabe, infelizmente, que nem com todo o esforço o sucesso é garantido. Então, se de tudo você se esforçou e não teve o sucesso na N1 e na N2, você ainda tem a oportunidade de fazer a N3 e talvez lá resolva a vida, né? Se não resolver, aí já é outra coisa, aí tem que talvez fazer a disciplina de novo, alguma coisa nesse sentido aí. Mas assim, eu só quero dizer para vocês que a coisa não tá destruída ainda, né? Tem muito que você ainda aproveitar e participar nesse processo aí, para que tudo dê certo, beleza? Então, hoje nós vamos então começar um outro texto. Na verdade, nem tanto é começar, é um outro texto, sim, mas o assunto ele está muito próximo do texto anterior, né? O texto passado. Vamos ver aqui. Essa questão, eu estou vendo aqui a mensagem da Isadora, e vamos colocar então aqui o link para ele, né? Para o Zé Victor, que não está conseguindo entrar. Mas na verdade eu acredito que é uma questão de internet mesmo, né? Porque se ele está na equipe, ele entra na aula diretamente, né? Não precisa nem da gente aceitar. Mas vamos ver. Fundamento, né? Da aula passada. E hoje nós temos tarefa dessa disciplina, né? Eu estava até um pouco preocupado que a gente quase não está passando muita atividade para ser feita, né? Mas não precisa tanto, porque você já tem muita atividade para fazer lá no AVA. Mais vez ou outra, a gente vai ter a oportunidade de fazer aqui uma atividade ou outra, né, nesse processo aí, para que vocês possam, então, estar treinando e um pouco mais próximo de mim aqui, que eu posso vou fazendo as correções e a gente vai encaminhando a partir daí, certo? Então,
deixa eu abrir aqui a aula de hoje, e a gente poderia começar comentando sobre essa tarefa, né? Porque é uma produção de texto. E é uma produção de texto já orientada, certo? Vamos abrir aqui, olha, aula 6, monopólio e concorrência monopolista, né? Então, a aula aqui dia 18, nosso objetivo dessa aula, definir o que é monopólio. Então, na aula passada a gente trabalhou o que é monopólio já, né? Explicar as razões para o surgimento de um monopólio, diferenciar as estruturas de mercado e estratégias de preço entre o monopólio e a concorrência monopolista, né? Então, nós falamos lá de monopólio, oligopólio, né? Aí nós vamos juntar essas duas coisas aqui nessa produção. Então, ou seja, você tem aqui, foi na aula 5 e hoje a aula 6. Você vai juntar, então, as duas informações dessas duas aulas e escrever esse texto, sabe? Escrever um texto aqui, olha só. Atividade avaliativa. A atividade avaliativa será uma produção de texto, certo? Então, com base na leitura dos dois textos indicados, ou seja, dessa aula e da aula anterior, escreva um texto exatamente, olha só, exatamente com 5 parágrafos, em que, no primeiro parágrafo, será a introdução. Aí, o que eu falei aqui para vocês? Ó, copiar e colar conforme o modelo abaixo. Aqui está o modelo, tá? Então, o primeiro parágrafo, que é a introdução, é só você copiar e colar aquilo que eu já coloquei aqui para vocês. Então, ou seja, tem 5 parágrafos, um já está pronto. No segundo parágrafo, será o conceito de concorrência e estrutura de mercado, né, no segundo parágrafo. Aí, isso aqui você vai produzir com base no texto. Qual que é o conceito de concorrência e o conceito de estrutura de mercado? O terceiro parágrafo será o conceito de oligopólio, que você também vai ter que construir. Então, 2 parágrafos. E concorrência imperfeita, também nesse terceiro parágrafo. No quarto parágrafo será monopólio e as condições de concorrência, certo? Então, você vai, com base nos dois textos das duas aulas dessa e da anterior, escrever em um parágrafo, repetindo, o conceito de concorrência e estrutura de mercado. Vai ter que escrever o conceito de oligopólio e concorrência imperfeita, que é mais ou menos a mesma coisa. No quarto parágrafo, você vai escrever sobre monopólio e as condições de concorrência. E o último parágrafo, que serão as considerações finais, você vai escrever, mas aí não vai ser especificamente com base no texto, mas vai ser com base agora nas suas considerações, naquilo que você achou desse processo, naquilo que você concorda, aquilo que você discorda. Aí, que são as considerações finais, você vai, então, vamos dizer, entre aspas, soltar a franga. Você vai falar o que você quiser falar por sua própria conta, né? Então, o primeiro parágrafo já está pronto, só copiar e colar do que eu fiz. O segundo, o terceiro e o quarto, você vai ser bem fiel àquilo que está no texto. E o quinto parágrafo é a hora de você, então, fazer suas considerações finais, com suas concordâncias, discordâncias, etc. Meninos, até aqui, algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento? Tá claro para vocês, gente? Dá um joinha, faz sim para não, para mim. Bom, esses textos de orientação eu encontro nas aulas, né? o texto, nessa aula de hoje, olha só. Leitura do texto, tá vendo aqui em cima, ô Carlos? Já carregou para vocês Silva e Azevedo? Então, aqui, ó. Então, o texto dessa aula está aqui. Leitura do texto. Agora, vamos voltar na aula 5. Está até aqui, ó. Você voltar na aula 5, ó, clica aqui para entrar na aula 5. E aqui também tem que ter o texto. Olha só, vamos baixar aqui. Aqui, olha. Você pode baixar o texto clicando aqui, certo? Também, ó, Silva e Azevedo. Na verdade, são as mesmas autoras para os dois textos, só que são capítulos diferentes. Então, as duas falam mais ou menos do mesmo tema, certo? Mas, assim, de um jeitinho um pouco diferente e acrescenta. Aqui vai falar do oligopólio e monopólio. E lá no outro vai falar das concorrências dentro do monopólio, por exemplo. Entendeu? Então, os dois textos você já sabe onde está. E agora eu vou mostrar, então você ainda pode perguntar e comentar ainda, tá? Só estou acrescentando aqui as informações.
Olha o modelo aqui, está no Word. Esse modelo está no Word. Você entra, você baixa e você pode no seu computador ou no seu celular aí, se tiver o programa que edita o Word, né? Você pode fazer suas edições, aí você salva e você envia para o e-mail. Então, abrindo aqui, olha, o modelo do documento. Então, você vem aqui, por exemplo, olha que está vendo, fazer download. Você faz o download e você edita, né? Coloca cabeçalho, faz o que tem que ser feito. Então, veja aqui, olha, o primeiro parágrafo, como eu disse que está pronto, é esse aqui, olha. Este texto pretende discutir algumas questões relacionadas à concorrência e monopólio no contexto do estudo de fundamentos da economia e com base no texto de 2017. Beleza, aqui tá vendo? Deixa da forma que está. Você só apaga isso aqui, certo? Agora você vai continuar seu texto, escrevendo o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo, certo? No qual você vai aqui definir o que é concorrência e estrutura de mercado. Aqui vai ser oligopólio e concorrência imperfeita, né? E aqui monopólio, certo? E daí você tem aqui o quinto parágrafo já começado por mim, certo? No qual eu retomo lá os objetivos do texto e você continua. Ficou evidente? Aí você vai agora com suas palavras falar suas opiniões, constatações e síntese daquilo que você produziu aí. E aqui nas referências, tá vendo? A gente já colocou aqui o texto das meninas lá, né? Que já foi colocado para vocês lerem. Alguma questão, meninos e meninas? Professor, Sim? o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, com as nossas palavras ou pode ser tirado do texto? Não, vai ser com as suas palavras, mas fiel ao texto. Certo? Até tem que ser com as suas palavras todo o texto, viu, o Maurício e seus colegas? Porque senão vai parecer plágio, entendeu? Vai ser só cópia. Agora, se a pessoa escreveu lá tal frase e você refala ou reescreve da sua forma, aí já não é mais plágio. Você só escreveu baseado. Aí a referência já está lá em cima, né? Dito qual que vai ser o texto que você vai se basear para escrever as suas informações. Certo? Então, ou seja, o segundo, terceiro e quarto tem que ser fiel ao texto. Fiel ao texto, não copiando o texto, tá? É suas palavras, mas com base no texto. A consideração final pode ser apenas suas palavras. E sem se preocupar tanto com o texto. Até você pode até discordar do texto se você quiser. Alguma questão a mais, senhores, senhoras, senhoritas? Então, vamos então passar agora para o conteúdo, né? Para aquilo que de fato tem aquilo que nós vamos colocar nesse contexto aqui. Tá vendo aqui, ó, enviar para esse e-mail, né? O e-mail caio.franco. Aí você baixa, faz as suas edições. Depois de tudo feito, você vai então salvar e enviar como anexo para o meu e-mail. Alguém, por acaso, entre vocês, não sabe colocar um anexo no e-mail? Alguém tem dificuldade quanto a isso? Então tá bom. Muitos não falam agora e depois falam, mas tudo bem, que se precisar falar depois, fala também. No sentido de fazer lá o anexo. Eu quero perguntar outra coisa aqui. Vocês preferem. Não vou perguntar, não, já vou falar logo. Vocês têm duas opções. Ou faz sozinho, ou faz em dupla. Certo? Se você tiver uma dupla que você queira fazer esse texto junto com ela, vocês podem mandar um texto para a dupla. Certo? Se você preferir fazer sozinho, você faça sozinho. Tranquilo quanto a isso? Combinado? Então, eu não vou escrever sobre isso, não. Só estou combinando aqui. Se caso, tipo lá, a Luana e a Isabela quer fazer junto. Pronto, aí vai vir um texto só assinado lá, Luana e Isabela. Pronto, um texto para as duas. Agora, se todo mundo quiser fazer sozinho também, ou se você quiser fazer sozinho, você faça sozinho. Combinado, então? Professor, é para entregar ainda nessa aula? Então, tá aqui, ó, prazo. 1º/6. Ah, tá. Daqui 15 dias. Não, porque tem que fazer a leitura e escrever direitinho, né? Não é uma coisa assim para ser corrido, não. Certo?
Então, com isso, nós vamos agora olhar alguns pontos. Eu não quero hoje, assim, diretamente olhar para o texto, não. Eu gostaria que a gente desse uma visitada em alguns documentos, né? Alguns documentos legais, documentos lei, né? Leis mesmo. E que esses elementos, então, olha só, o tema da nossa aula, vamos voltar para o tema, monopólio e concorrência monopolista, certo? Então, veja bem, quando a gente tem um monopólio, é uma situação interessante para as empresas ou é interessante para o consumidor? Isso nós já estudamos na aula passada e estamos continuando para agora. Existir um monopólio é interessante para as empresas ou interessante para o consumidor? Interessante para as empresas. Certo. Essa minha pergunta, Maria Eduarda, foi capciosa, né? Agora continua. Para quais empresas que é interessante o monopólio? As grandes empresas que Justamente. estão ali dominando naquele segmento do mercado. Justamente, porque aí como é que a gente poderia discutir essa questão mais, né? E as empresas que não estão no monopólio? As empresas que são, as pequenas empresas que são concorrentes das grandes empresas monopolistas. É um negócio péssimo para elas, né? Porque aí chega aquela grande empresa que detém um monopólio dos seus consumidores, ela põe o preço do valor que ela quer, e as pequenas empresas, para concorrer, têm que abaixar bem o preço, e abaixando esse preço pode levar à falência dessa pequena empresa, né? Então é ruim para os consumidores, uma vez que o preço vai ser taxado pela grande empresa monopolista, né? E as pequenas empresas não conseguem continuar com as suas portas abertas, e as grandes empresas monopolistas, então, adoram essa situação, né? Então, pensa, a Enel está aqui no Goiás hoje, não é à toa. Ela já entrou como sendo uma empresa, a única empresa do ramo, né? E aí você está vendo altas no valor da energia aí e pronto. Simples assim. Você está achando caro? Não quer pagar essa energia, não? Beleza, manda cortar, manda desligar. Aí vamos ver se você vai arrumar energia. Aí tá agora, não sei se vocês estão percebendo, né? Quantas empresas de energia solar não tá aberta por aí, né? Coisa que há um tempo atrás a gente não via. Tinha empresa, claro que tinha essas empresas, mas agora parece que o número de empresas que estão abrindo nessa finalidade está muito grande. Mas é evidente que o valor, o investimento que você faz para estruturar, né, é muito grande também para concorrer. Mas aí tem mais outro ponto. Mesmo você colocando, produzindo a sua energia elétrica com base solar aí na sua casa, mesmo assim você não tem direito de desvincular-se da Enel. Então você ainda continua sendo obrigado a pagar a conta para a Enel, uma conta mínima de manutenção de um cadastro e tudo mais lá, né? E para manter, porque ela detém do direito da concessão de fornecer energia elétrica para o estado de Goiás, né? Então, ou seja, mesmo você produzindo sua própria energia, você ainda não perde o vínculo e a sua dívida com a Enel para o serviço. Mas professor, ela também oferece uma contrapartida, não oferece? Oferece. Se por acaso você está gerando energia na sua casa mais do que você consome, essa energia que está sobrando, ela volta para a rede da Enel, né? E a Enel usa essa energia e distribui essa energia. E a Enel te paga por essa energia que você está gerando em excedente na sua casa. É claro que isso é um jogo de negócios, né? Que vamos saber o que ela paga, se compensa, se não compensa, mas é para manter o vínculo, né? De falar, não, eu te pago a sua energia que você está gerando aí. E aí o vínculo é feito, né? Mas a questão é, por que a gente não tem uma outra opção? Né? Por que não tem aí duas empresas, uma rede de um lado, outra do outro da rua, e eu vou escolher de onde eu vou comprar a minha energia? Né? Por que nós não temos? Então, tem uma situação, uma estrutura aí que garante um monopólio, né? Ou se não, um oligopólio mesmo, propriamente dito. A minha ideia inicial era nós começarmos olhando o texto, mas eu acho que a gente pode olhar as leis antes, que estabelecem as questões relativas, olha aqui, ó, dispositivos legais em defesa da concorrência no Brasil, ok? Então, gente, veja a aula aqui, ela é um todo, né, que a gente planeja. Então, eu comecei com uma problematização. Eu comecei aqui agora com uma problematização.
quem de vocês poderia, valendo aí 1/10 na nota, quem vocês poderiam repetir aí qual que foi a problematização que o professor acabou de fazer para a gente iniciar essa aula aqui, o conteúdo da aula? Eu coloquei como pergunta, né? Por que que a gente não pode ter aqui 2 redes de energia e a gente escolhe comprar a energia ou da Enel ou de uma outra empresa que tem lá? Essa é a problematização. Por que que a gente tem só essa fonte de energia, por exemplo, aqui no estado, para a gente poder comprar energia elétrica? Isso é uma problematização, porque nós não temos outra fonte, nós só temos essa, né? E no liberalismo é defendido a lei da concorrência, certo? Então, a gente precisa ter opções, a gente é livre para comprar de quem a gente quiser. Mas em determinada situação onde a gente está, né, a gente não tem essa segunda opção, nem terceira, nem nenhuma opção. A gente só tem uma única opção. Né? Esse é um produto que eu estou falando para vocês. Mas tem outros produtos também que pode até ter na concorrência, mas acaba que a gente não tem muita opção porque vem tudo em um lugar só. Por que eu estou colocando essa problematização? Porque aqui ó, nós vamos ver que existem dispositivos legais que defendem a concorrência. Se defende a concorrência, então poderia talvez não aceitar o monopólio de energia elétrica que nós temos aqui. Pessoal, Maria Eduarda, se fosse há um tempo atrás, até a gente podia aceitar só ter uma única empresa de energia elétrica no Goiás. Por quê? Porque essa empresa era pública. A CELG era do estado de Goiás. Então, ou seja, só tem um lugar que compra energia, mas é do governo. Ah, beleza. Então, o governo está para nos governar, para nos amparar, para nos proteger. Beleza. Mas agora ela não é mais do governo. A Enel, ela é privatizada. Então, nós temos uma empresa e ela sozinha é a única que pode vender energia elétrica para a gente. E ela que estabelece as leis, ela estabelece o custo, o preço, né? Ela estabelece esses elementos todos. E aí pode ser perigoso para a sociedade em geral. Tá? E aí não é à toa que aqui no Brasil nós temos leis que defendem a concorrência. Então, olha só, se você quiser ler comigo aqui, beleza? Se não, abre aí no seu, olha. Constituição Federal de 1946. Artigo 148. Então, em aspectos históricos, né? Vamos observar lá o que esse dispositivo está chamando-nos a atenção. Qual que é o artigo? Artigo 148. Agora minha internet não vai querer abrir tão rápido, mas abriu aqui. Artigo 148. A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. Vocês estão lendo isso aqui, gente? Né? No entanto, aqui nós ainda temos essa lei em vigor, né? Tem aqui aquelas partes que já foram retiradas aqui, né, que foram suprimidas, etc. Mas nós temos, então, a Constituição de 1946, que diz que nós não podemos aceitar aqui no Brasil, ou não pode ter aqui no Brasil, nenhum tipo de união ou agrupamento de empresas que tenha a finalidade de acabar com a concorrência. Certo? Então, vamos anotando. Se algum dia você quiser tratar sobre esse assunto, né, você já tem aqui um elemento que pode se fundamentar. Temos uma lei, em 1962, Lei 4.137, o artigo 1º dessa lei. Vamos ver o que essa lei está retratando. Olha só. Essa lei, ela já foi, então, aqui, ó, toda revogada, veja, certo? Então, é como um aspecto histórico mesmo. Ela foi revogada pela Lei 8.884, de 94, né? E aí tem aqui essas leis que, de alguma forma, a substituem, que é a 9.283, de 84, essa
de 86 e a 8.880 de 94. Essa lei regulava a repressão ao abuso do poder econômico, né? Então, veja bem, nós temos a Constituição não é lei que determine e define alguma coisa. Você já sabe disso, não sabe, gente? Qual que é a diferença entre a Constituição e qualquer outra lei? Eu acredito que a Constituição ela vai orientar, vai basear a forma que deve ser tratado, estudado, os casos ocorridos, para buscar soluções. E aí a lei, não, a lei diz exatamente a forma que deve se agir perante aquela ocasião. Justamente. A lei vem para regulamentar, né? Fazer regra, determinar se fazer ao contrário, o que vai acontecer com você, né? Se vai ter algum benefício se você fizer certo. A lei define, de fato, o comportamento. Já a Constituição, ela define a base filosófica, teórica, de como essa prática deve ocorrer aqui no Brasil. Então, na Constituição de 46, que você viu aqui, só disse, olha, a lei vai proibir. Então, a lei vai proibir. Então, com base na Constituição do Brasil, nós vamos, brasileiros, ter uma lei que proíbe quando não há concorrência. Proíbe o monopólio. Proíbe o agrupamento de empresas com a finalidade de arbitrariamente determinar sobre o preço, né? Então, a lei, essa lei aqui, de 62, ela vai regular e reprimir o abuso do poder econômico, certo? Então, nós vamos ver aqui o primeiro artigo. A repressão ao abuso do poder econômico, que se refere àquele artigo 148, tá vendo? Olha só. Então, nós tivemos aqui um artigo 148 lá na Constituição de 1946. E em 1962, nós tivemos uma lei específica para regulamentar aquele dispositivo legal da Constituição de 1946. Meninos, está ficando claro isso aqui, essa questão que nós estamos levantando? Ou está muito teórica, fora da nossa órbita? Me diga aqui vocês, me dá um joinha aí, quem está com a câmera desligada, ou abre o áudio e fala para a gente aí. Beleza, já vi algumas manifestações. Então, tá vendo? Nós temos, então, a Constituição de 1946, o artigo 148, que foi, de alguma forma, regulamentado por essa lei 4.137 de 1962, certo? Regular-se-á pelas disposições dessa lei. Então, o que está dizendo para a gente? Agora, essa lei vai fazer valer aquilo que está na Constituição. Aí está aí. O que é abuso econômico, do poder econômico? O primeiro, o inciso 1º do artigo 2º. Dominar os mercados nacionais ou eliminar total ou parcialmente a concorrência. Então, olha, no Brasil, por lei, é proibido um monopólio. Proibido que não tenha concorrência, ou seja, tem que manter a concorrência. De que forma isso pode acontecer? Aí nós temos aqui esses incisos aqui, né? O inciso, a linha, desculpa, essas alíneas. Ajuste ou acordo entre empresas, né? Ou entre pessoas vinculadas a tais empresas, ou interessadas no objeto de suas atividades. Aquisição de acervos de empresas ou de cotas, ações, títulos ou de direitos. Então, ou seja, uns grandes vão lá e vai comprando tudo daquela outra empresa, quando vê já é dono dela. Enel fez isso aqui na Celg. Foi comprando as ações da Celg até que pronto, só falta mais 1% para mim ser mais dono que o Estado de Goiás. Pronto, comprou aquele 1% e beleza. Ela agora é mais dona do que o Estado de Goiás. Mesmo o Estado de Goiás ainda sendo dono, né, de alguma parte lá da Celg. Olha o que mais. Coalizão, incorporação, fusão, integração ou qualquer outra forma de concentração entre empresas. Concentrações de ações, títulos, cotas ou direitos em poder de uma ou mais empresas, ou de uma ou mais pessoas físicas. E assim, essa questão de juntar empresas para que essas empresas tenham apenas um único dono ou pouquíssimos donos, a ponto deles, então, abarcarem a fatia grande de consumidores do produto que ela vende. Certo? Então, esses dispositivos, esse aqui já foi revogado, né? Porque ele teve outra lei que o substituiu. Mas nós vamos chegar lá, né? Vamos chegar nessas outras leis aí. Olha só.
A Constituição Federal de 88, né? Aqui está, vamos assim dizer, a vigente mesmo, né? O artigo 146A. Vamos ver o que trata esse artigo na Constituição de 1988. Artigo A. A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União por lei estabelecer normas de igual objetivo. Tá vendo? Então, pode acontecer. Agora, o que acontece? Nós estamos vendo um certo abrandamento na Constituição. Lá na de 1946, parecia que se proibia a existência de monopólio. Agora, pode ser até que permita-se, mas a lei poderá estabelecer critérios especiais. E de que forma que ela vai tratar esses monopólios? Qual que é a forma diferente, Maurício? Que a lei agora pode tratar esses monopólios caso eles existam. De que forma que a lei vai fazer para prevenir esses monopólios ou esses desequilíbrios na concorrência? De que forma, meninos? Olha aqui, vocês estão vendo a tela da lei, não estão? Só confirma para mim. Olha aqui, o que a lei vai fazer? Olha, critérios especiais de... Olha a palavra? Tributação. O que é tributar? Cobrar, né? Eu estou lendo ao lado da Maria Eduarda aí. Cobrar tributos. Cobrar impostos. Né? Então, beleza. Pode até acontecer monopólio. Mas o governo vai cobrar imposto específico. Imposto especial para essa situação em que há monopólios. Professor, isso não já acontece? Não, isso está definido aqui na lei. Mas sim, Aisa, acontece. Mas no caso, assim, por que acontece? A pergunta nossa é essa. Aí, nesse estudo em economia, a gente vai verificando, olha, porque na Constituição de 1946 não tinha essa palavra aqui. Entendeu? Aí ocorreu alguma coisa na história de 46 até 88, mas aí, olha só, na de 46, simplesmente dizia que tinha que ter uma lei para proibir monopólio. Para proibir. O que aconteceu de lá para cá? Parece que a proibição de monopólio ficou em segundo plano e apenas trouxe um artifício para tornar um pouquinho mais difícil o monopólio. Entendeu? Qual que é esse artifício que vai tornar um pouquinho mais difícil o monopólio? Cobrar imposto mais caro. Mas agora pensa do lado dessa empresa monopolista. Ela vai ficar triste? Ai, que ruim. Nós somos monopólio, o governo vai cobrar mais impostos de nós. Eles vão ficar tristes por isso? O que você acha aí? Não, ele vai... Aí eles têm condições de pagar, né? Por quê? Porque eles têm... Porque eles vão aumentar o preço e vão dar... É isso aí, Matheus. Ele vai colocar o preço que eles quiserem. Então, ou seja, o governo quer resolver um lado, né? Tributando um pouco mais, mas a condição do monopolista já está favorável. E quem é que vai pagar essa conta no final? As pequenas empresas. Ou mais, né? A pequena empresa vai fechar. Os consumidores. Aí que está a coisa. É os consumidores que vão pagar esse pato. Né? Porque eles vão pagar o preço e esse preço calcula-se o imposto, beleza, assim vai. Entendeu? Então, a questão é, em 46 nós tínhamos um dispositivo que determinava a eliminação do monopólio. Em 88, não está eliminando o monopólio, está apenas tributando, taxando com um pouco mais de impostos aqui, com o objetivo de prevenir os desequilíbrios da concorrência. Mas não está erradicando, né? Não está simplesmente tirando esses monopólios. Então, aí, é uma alteração, e essa alteração não é só na lei, meninos. Quem é que propôs essa lei? Foram decisões políticas, foram decisões de governos. Os governos que aceitaram, quiseram e fizeram com que essa lei fosse, então, aplicada daí para frente. Certo? Então, assim, é esse tipo de análise que eu gostaria que a gente fosse fazendo, né? Uma análise histórica, uma análise da atual conjuntura e da situação que a gente pode verificando. Com isso,
tendo visto aqui essa Constituição de 1988, vamos ver essa lei. Se vocês lembrarem, naquela lei lá atrás, era uma das leis que substituiu essa aqui, olha, de 1962. A substituta dela, mais atual, é essa de 1994, certo? Vamos ver o que ela diz lá no artigo 1º até o 3º. Olha só, é uma lei que também já foi revogada, viu, Aísa? Professor, mas não acontece agora? Não, essa aqui já foi revogada. Mas, no entanto, ela aconteceu e ela fez se valer por um tempo na nossa história, entendeu? E nessa aula aqui de fundamentos, a gente vai observar o que aconteceu antes até chegar na lei atual. Tá claro isso para você, Aísa? Tá claro ou não tá claro? Sim, sim. Se você for para o seu professor lá do direito puro, ele vai ler com você a lei de agora. E ponto. Porque é ela que você vai aplicar aí nos tribunais, vai aplicar aí nos seus processos. Mas nós estamos aqui na aula de fundamentos. Não basta para a gente ler a lei de agora. É importante que a gente saiba qual que é a evolução que ocorreu nessa lei para ela chegar ao que está agora. E aí a gente sabe, viu, Sara, a diferença. Por que agora ela está dessa forma e por que há 20 anos atrás ela estava daquela outra forma? Aí nos fundamentos a gente vai verificar que tipo de governo estava lá, que tipo de participação do povo acontecia lá, qual que eram os negócios internacionais que o Brasil fazia naquele momento, né? E que diferença que está no hoje aí dessa questão. Beleza? Então vamos ver. Essa lei, olha só, ela foi então mudada por qual? Olha, vide decreto 1952 de 96, olha. Então em 94 teve essa lei e em 96 ela foi alterada. Ela foi alterada por esse decreto aqui. Mas o que ela determina? Determina um Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele transformou esse CAD em autarquia. O que é auto? Auto é próprio. Arquia, poder. Então, ou seja, é uma instituição do governo federal, mas que tem autonomia para fazer suas pesquisas, para fazer suas determinações. Beleza? Autarquia. A Anvisa é uma autarquia, certo? Então, ou seja, é uma instituição pública do governo federal, mas quem manda lá dentro é o diretor da Anvisa. Por quê? Porque só trabalha lá dentro quem de fato é titulado, é concursado para poder fazer até vacina contra o coronavírus. Né? Então, ou seja, não é o governo que vai mandar lá dentro, não. Ela é uma autarquia. O governo tem que mantê-la, tem que pagar os funcionários, tem que dar o dinheiro que precisa para comprar os produtos, mas a pesquisa da Anvisa é da Anvisa. Agora nós estamos falando aqui dessa outra instituição, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. É uma autarquia que tem uma função: prevenir e repreender as infrações contra a ordem econômica, certo? Então, ou seja, é uma instituição no Brasil que vai estar verificando essa questão aí de formação de monopólio e situações onde acaba com a concorrência e as pessoas acabam tendo que pagar um pouco mais caro pelos produtos que as empresas determinam o preço. Ok? Então, olha só, está um pouco pequenininho aqui. Deixa eu ver se aumentando aqui a gente pode ler melhor. Então, olha só. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Então, essa lei, ela vai garantir que as pessoas tenham liberdade de iniciativa de abrir seu próprio negócio, que cada um pode colocar o preço que bem entender para se estabelecer uma concorrência, né? Para perceber que a propriedade privada tem uma função social, ela vai ter uma função que não é só propriedade privada é minha, tal, mas ela tem uma participação aí na integração da questão social que a gente vive. E também defesa dos consumidores, né? E reprimir o abuso do poder econômico. Quem é que pode abusar do poder econômico?
as grandes empresas, as monopolistas, as que formam monopólio, né? Então, olha só, a coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por essa lei. Então, essa lei ela está para atender o coletivo. Aí, o artigo 2º dessa lei vai falar da territorialidade do território, né? Essa lei aplica-se sem prejuízo de convenções e tratados que seja signatário o Brasil, as práticas cometidas no todo ou em parte do território nacional. Ou seja, essa lei tem seus efeitos dentro do Brasil. E aí, reputa-se se situada no território nacional a empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil alguma filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou mesmo apenas um representante. Então, ou seja, se é uma empresa que não é brasileira, mas que está aqui no Brasil, ela também tem que ser submetida a essa lei. Ela não pode ficar livre desse processo aí. Aí você tem mais, né? Bom, aqui está toda essa questão. O artigo 2º. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais, independentemente de produção ou disposição contratual ou estatutária, na pessoa de responsável por sua filial, agência tal aqui no Brasil. Então, só dizendo aqui que a empresa estrangeira que, por acaso, está ferindo esses elementos da ordem econômica no Brasil, então eles sofrerão as consequências por estarem aqui no Brasil. E esse CAD, né, é o órgão juridicamente com jurisdição em todo o território nacional, que foi criado por essa lei em 1962, aquela que nós já lemos agora há pouco, e passa a se constituir em uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, com sede em Brasília. Se qualquer processo jurídico, judicial que eu tiver que ocorrer, é na comarca de Brasília que isso vai acontecer. Beleza? Então, se eu perguntar aí numa provinha, comente aí sobre as nuances, né, os objetivos do CAD. Já conseguimos escrever alguma coisinha, meninos e meninas? Então, vamos ver aqui outro dispositivo. Agora, o mais atualíssimos, né? Atualizadíssimo aqui, 2011. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver antes aqui. Olha só, 1952 de 96. Esse decreto. Vamos ver se esse decreto aqui, ele altera tudo. Mas ele foi alterado de novo, olha aqui. Em 96, o que aconteceu? Houve uma nova estrutura e um novo regimento ali das pessoas que fazem parte do CAD. Certo? Então, aqui está essa estrutura. Enfim, mais uma questão interna ali do CAD, que diz respeito ao pagamento do valor dos funcionários do CAD. Então, não é tão importante para a gente ver o conteúdo aqui. Mas esse conteúdo aqui da Lei 12.529, de 2011, certo? Pode, talvez, ser interessante para a gente. Já foi no governo da Dilma Rousseff, 2011. Vamos ver o que ele determina aqui para a gente. Olha. Agora nós temos, olha só, nós não temos mais apenas um conselho, né? Nós temos um órgão, presta atenção, meninos, estrutura de governo aqui, tá? Nós não temos mais apenas um conselho. Nós temos agora, olha a palavra aqui, leia para mim alguém. Por favor, meninos. Sistema. Nós temos um sistema. O sistema está acima de um conselho. O conselho é um grupo de pessoas. O sistema já é uma estrutura, já é uma organização, entendeu? Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência dispõe sobre a prevenção, para prevenir e para repreender todas as infrações contra a ordem econômica. E aí vem alterando todas as leis anteriores, aquelas que inclusive a gente já viu aqui, certo? Então, veja, agora está vendo que não está revogado, não está achurado nada aqui? Quer dizer que, além de implementar o conselho, tornando uma estrutura, um sistema, certo? Ainda está valendo e define aqui os pontos que ele está para assim fazer. Então, aqui é o artigo do 1º ao 3º também que eu selecionei para a gente ver aqui. Olha só, essa lei estrutura o SBDC, Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência,
Se está defendendo concorrência aqui no Brasil, gente, é porque está proibindo monopólio, porque não quer monopólio, certo? Então, conforme a lei do Brasil, quer concorrência. Por que quer concorrência? Essa pergunta vocês respondem fácil, não responde, gente? Por que o governo brasileiro prefere concorrência do que prefere monopólio? Eu queria escolher alguém para responder isso aqui. Deixa eu escolher aqui, e sem nada arbitrário, né? Podia ser, por favor, a Ana Paula. Ana Paula, por que o governo brasileiro quer repreender o monopólio e quer, por acaso, defender a concorrência? Posso passar isso para você, ô Isadora? Aceita a provocação da pergunta? Por que o governo brasileiro prefere fazer lei para defender a concorrência, né? E, com isso, quer proibir o monopólio, ou no mínimo dificultar o monopólio das empresas? Gostaria de responder a minha pergunta. Por que a lei do Brasil defende a concorrência e proíbe monopólio? Posso responder, mas eu não sei se eu vou responder da forma correta. Fica à vontade. Porque eu acredito que, para o governo, com menos concorrência, diminui o faturamento, digamos assim, a economia. Não é positivo para a economia. Acredito que seja isso. Alguma coisa parecida. Mas é justamente isso. É totalmente isso, né? Alguém quer complementar? Podia colocar. Alguém gostaria de complementar utilizando a palavra consumidor no meio dessa conversa aí? Quebra de preço para o consumidor, no caso, né? Então, se o preço está mais baixo para o consumidor, o que o consumidor vai fazer? Vai comprar mais. Se o consumidor compra mais, o que as empresas vão fazer? Produzir mais. Se as empresas produzem mais, o que vai acontecer lá no governo? Vão entrar mais dinheiro, né, no caso. Vai arrecadar mais. E aí, no caso, a gente só incumpridou o que a Raíssa acabou de falar aí, né? Preços baixos faz a economia girar. Economia girando. Outra coisa lá na empresa, viu, Matheus? A empresa produz mais, né? Gera mais recursos para o arrecadador, né, que é o governo, mas, ao mesmo tempo, a empresa vai, para produzir mais, ela precisa gerar mais empregos, que vai gerar mais salários, que vai gerar mais consumo. Tá vendo a engrenagem rodando dessa forma? Agora, o preço lá em cima, nós não temos pessoas comprando, nós temos monopólios, ou seja, pouquíssimas empresas produzindo e vendendo do preço que elas querem. As empresas pequenas fecham. A empresa pequena fechando, o que gera? Desemprego. Veja, a economia parando, né, estagnando de alguma forma. Isso é numa visão simplista, tá, gente? Assim, eu estou só conversando aqui com pessoas que não vão ser economistas, a princípio, né? Vocês são só pessoas do direito tentando entender economia, mais nada. Então, de uma forma simplista, a gente entende o cenário dessa forma. Carlos. Esse monopólio que o senhor está citando são as grandes empresas? Normalmente são as grandes empresas, mas é qualquer empresa ou grupo de empresas que detém a maior parte dos consumidores. Como, por exemplo, a Celg, A Coca-Cola pode ser um monopólio, né? A Celg, né? Você falou a Celg, ô Carlos? Sim. Sim. Celg não, é Enel agora. Né? Enel agora, isso. E a Coca-Cola também. Nós já até usamos o exemplo lá, né? Pensa, a Coca que custa 2 vezes mais o preço do Rinco, e quando o povo vai comprar, se ele tem dinheiro para comprar a Coca, ele vai comprar 2 Rincos no lugar? Normalmente, assim, claro que tem gente que vai preferir o Rinco, claro, né? Mas numa maioria aí, numa enquete mais social aí, quantos vai preferir beber Rinco e quantos vai preferir beber Coca? Não é? E o oligopólio é o diferencial com igualdade entre as empresas, não é isso? Não. É mais diferença ainda, Carlos. É uma diferença ainda maior. Monopólio é quando um mantém. O oligopólio é quando um muito grande mantém. Oligos, né? Quando junta grandes empresas aí, forma uma empresa maior ainda. Deu para entender a diferença? Monopólio, uma empresa ou um grupo de empresas que detém a maior parte dos consumidores do determinado produto.
Então, só eles têm aquele produto que o povo compra e beleza. Agora, o oligopólio é quando nós temos ainda um grupo maior ainda, uma empresa maior que domina a maior fatia de consumidores. Mas nós vemos isso no próprio texto. Acho que não tem problema nenhum a gente dar uma olhada lá no texto, aonde fala a palavra oligopólio e a palavra monopólio, se assim vocês concordarem em olhar. Inclusive, esse já foi o último texto, né, de tipo de lei, e a gente então vai dar uma olhadinha lá naquele texto, onde fala de monopólio e oligopólio, e a gente vai tirar a definição dele para a gente então ter isso aqui claro. Se vocês têm algum protesto para fazer, vocês se manifestem. E eu vou julgar o recurso de vocês, uma vez que aqui agora eu sou o juiz, né, desse processo aqui. Então vamos lá para a palavra, olha, mercado competitivo, aqui no texto, que eu tenho certeza que vocês leram, e que foi da aula passada. Então, oligopólio, certo? Então, veja aqui, olha. Na concorrência perfeita. Então, não pode ter monopólio e nem oligopólio. Os produtos são caracterizados como homogêneos. Então, ou seja, na comparação entre Coca e Rinco, nós temos homogêneo, produtos iguais ou produtos bem diferentes, Matheus? Iguais, professor. O nível de aceitação da Coca-Cola e do Rinco são homogêneos ou heterogêneos? Heterogêneos. Bem heterogêneos, né? Agora, se for comparar, tipo, Rinco com Big Boy, Rinco com Pitulão, Rinco com Simba, talvez você teria homogêneos, né? Então, na hora de escolher lá um Jaó, eu tô pensando só esses refrigerantes baratos mesmo aí, né? Jaó, Rinco, nem sei se ainda existe, né? Spool, Baré, Simba, esses assim, você tem homogêneo. É uma concorrência perfeita, porque são mais ou menos a mesma coisa ali, mesmo padrão de qualidade e mesmo preço, certo? Agora você tem uma Coca, que tem lugar aí, tem botequinho que você vai pagar R$11 numa Coca de 2 litros, né? E R$4 num Rinco. Então, você não tem uma concorrência perfeita, você tem uma concorrência imperfeita. Aí, na concorrência imperfeita, Carlos, aí o que está sendo dito aqui no oligopólio, por outro lado, os produtos são heterogêneos, são bem diferentes entre eles, e com isso há preço diferente entre eles, né? Há pelo menos uma mínima diferenciação. A heterogeneidade significa que os bens produzidos não são substitutos entre si, certo? Então, lá no Rinco, no Baré, você pode pegar o Rinco ou o Baré, que vai ser a mesma coisa para quem vai beber. Agora, se tiver lá Coca e Rinco, aí você tem uma diferença entre eles de características, de preço, uma série de questões assim. Você tem, por exemplo, os produtos gourmet, né? Esses produtos gourmets são mais caros porque tem ingredientes assim mais interessantes, etc. nesse processo aí, certo? Então, olha só, dado o menor número de empresas ofertantes, a quantidade de produto é bem inferior à da concorrência perfeita. Aí está nessa questão toda aí. Tudo isso aqui está definindo a questão do oligopólio, quando se verifica a diferença entre os produtos, né, e a diferença do preço desses produtos. Agora, vamos chegar aqui no conceito de oligopólio que está aqui no texto, Carlos, olha só. Quando tem uma combinação de preços, é combinada como cartel. Uma combinação de preços entre as pessoas que estão vendendo é considerado um cartel. O que não é permitido por lei, pois contraria a lei da livre concorrência de mercado. Quanto maior a competição, maior será o esforço das empresas para melhorar os seus preços, e junto com melhorar os preços, assim, facilitando para o consumidor comprar, vai melhorar também a qualidade dos produtos, o que é interessante para todo o Brasil. Certo? E essa tentativa... Sim. A gente teve até o exemplo dessa coisa de abaixar preço quando o Mercadão veio, a economia, né? Que eles vieram a primeira semana, o preço baixíssimo. O Baratão foi lá e abaixou os preços também de uma maneira absurda para concorrer com eles. Sim, fez propaganda, assim, coisa que
abriu o mercado com preço, quando deu meio-dia, estava trocando os preços da prateleira toda, né? E fazendo publicação aí no Instagram, Facebook e tudo mais. Eu lembro dessa situação de gente do Baratão, mais de uma pessoa do Baratão indo lá na economia para fazer as pesquisas de preço ali dentro para ir levar lá para o Baratão para organizar lá os preços deles, né? Então, é isso, né? Esse é um exemplo que, de fato, ocorre e ocorreu. Entendeu? Então, olha só. Veja aqui, no Saiba Mais. No oligopólio, as barreiras à entrada são um dos principais motivos da alta concentração dessas empresas. Então, essas grandes empresas, viu, Carlos, elas se estabelecem de um jeito que daí, por exemplo, nós temos um Mercadão da Economia vendendo, suponha, arroz a R$10. E a outra empresa pequena vai lá no vendedor e ele vai vender o arroz para a empresa de R$15. Então, como é que a pequena empresa vai conseguir vender arroz a 10, ou a 9, ou a 8, se ela está pagando o preço de custo de 15? E isso é bem comum, viu, gente? A diferença é que um compra uma carreta de arroz, o outro vai comprar uns 5, 6 fardos de arroz para revender. E aí você tem uma diferença de preço que eu não estou exagerando demais. Eu estou exagerando, mas não demais, né? Na situação assim de fazer o seu mercado. E eu estou observando. Agora meu filho bebe leite desses de caixinha mesmo, né? Então, ou seja, o preço normal do leite, desses leites comuns aí, é R$ 3,80, R$ 3,70. Lá no referido Mercadão aí, tem a promoção de tempo em tempo que ele cai para R$ 2,99. E eu fico no aplicativo todo dia olhando para o meu estoque de leite não diminuir tanto para me comprar R$ 2,99. Porque no mercado em frente à minha casa, desde janeiro, o preço desse leite lá está R$ 4,75. A mesma marca, entendeu? Então, ou seja, se eu lá no Mercadão, no preço normal, eu consigo R$1 mais barato do que o mercadinho na porta da minha casa, e no dia da promoção eu consigo aí quase 2 por 1, né? Mais de 2 por 1, né? Não, quase 2 por 1. É essa situação que ocorre, né? Mas eu sei que esse meu vizinho ali, ele compra 3 caixas de leite ali, e ele fica essas 3 caixas de leite para vender durante um mês. O Mercadão vende sei lá, 100 caixas de leite num dia. Entendeu? Então, essa que é a diferença da grande empresa e da pequena empresa. Agora pensa se o Mercadão compra, por exemplo, o Barão, o Baratão e o Borjão aqui em Porá. O que vai acontecer com os outros mercadinhos de rua? Pensa nisso, né? Vai fechar tudo. E depois de fechar tudo, o que vai acontecer com os preços do Mercadão? Né? Então, essa que é a situação, né, que vai acontecer. Porque eles não fazem isso para fazer graça à população. Eles fazem isso para se estabelecer enquanto oligopólio, enquanto única opção para a população comprar deles. E aí eles garantem os preços que eles querem. Beleza? Então, é um pouco para a gente entender, né, essa situação que ocorre aí no mercado econômico. Aí, o último ponto que eu tinha selecionado aqui para hoje é os 50 anos do CAD, né? Que é um documento de lei também, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Os 50 anos do CAD foi uma publicação, uma matéria que eles fizeram, né? E esse pessoal do governo, quando faz esse tipo de coisa, faz bem feitinho, bem bonitinho. É um textozinho interessante de ver, um material, né? Todo o material aí, ó. CAD em ação. Olha, na verdade, eu tinha pegado esse link no ano passado, né? Agora aqui já está todo atualizado, olha, com coronavírus, né? Quando eu dei esse conteúdo no ano passado, nós não estávamos nesse contexto ainda bem definido. Mas Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E aqui, olha, CAD condena cartel. Olha essa notícia aqui, olha. CAD condena cartel no mercado de frete internacional, aéreo e marítimo. Então, multas aplicadas alcança 31,2 milhões. Então, veja, o povo está aí na dificuldade e as empresas estão aproveitando e aí taxando o preço, aumentando o preço e tudo mais. E o CAD, opa, vamos parar com isso aí. Né, olha lá. Aí definido das sessões, eles fazem reuniões, né? É um conselho como qualquer outro, né? Você pode denunciar, né? Se você, cidadão comum, denuncia e eles vão investigar e vão atrás das situações. Isso é mais um órgão em defesa, principalmente do consumidor, né? E de nível e competência federal. Eu acho que vocês sabiam disso, né? Nós temos aí
o Ministério da... Bom, essa campanha que nós estamos vendo essa semana, do abuso contra a exploração sexual, abuso sexual, exploração sexual de crianças, né? Então, ou seja, não é uma ação de uma secretaria. É ação de uma secretaria, de vários municípios, que vai crescendo até chegar no ministério, entendeu? Então, é campanha nacional para que se estabeleça algum tipo de repressão quando ocorre e prevenção quando ainda não ocorreu. Então, é uma campanha nacional e é institucionalizada. Não é um grupinho de voluntários que está aí fazendo campanha, sensibilizando o povo, não. É parte de secretarias, parte de órgãos governamentais para essa função. Então, o assunto é abuso e exploração sexual de crianças. Agora, nesse conselho que nós estamos conversando nessa aula de hoje aqui, trata-se dos crimes contra o desequilíbrio econômico, né, contra o consumidor. Como tem também o Conselho de Educação, que você vai denunciar questões ligadas a práticas educativas de escolas e tantas outras coisas que a gente pode ter aí, certo? À disposição da sociedade, à disposição de todos nós. Tudo bem com esse ponto, gente? Está um pouco mais esclarecido ou ainda nós estamos... Ou como nós estamos? A pergunta teria essa. Para mim está caminhando até tranquilo. Às vezes, nas primeiras aulas, introduzindo conteúdo, às vezes começa a ficar meio confuso, mas agora que a gente já está caminhando, começa a enxergar com exemplos tão próximos da gente, para mim, eu acho que está tudo tranquilo. Que bom. Perfeito. Você poderia comentar aí para a gente, o Guilherme Henrique? Como é que está para você essa situação? Assim, se você conseguir falar do assunto de hoje específico, beleza, ou do modo geral, como nós estamos aí nessa condução desse conteúdo, né? Que hoje é a segunda aula do mesmo assunto. Só que aprofundado, é claro, né? Nós não estamos só repetindo o que nós vimos na aula passada, nós estamos vendo os outros documentos que estão agregando aí informação para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na definição que essas autoras apresentam para a gente de que é, então, ou como que deve ser entendida a palavra monopólio. Vou direto aqui, tá? Tem alguns parágrafos anteriores aqui, vocês leiam, que faz parte para agregar, então, entendimento. Na aula passada, a gente focou bem no que diz respeito a estruturas de mercado, né? E conforme essa estrutura de mercado, essa formação de preços, o poder das empresas, a gente, então, tem o estabelecimento de uma coisa chamada monopólio. E o que é monopólio conforme esse texto aqui? Você pode ler para a gente, Maurício? Esse parágrafo aqui, monopólio e tal, só para a gente dar uma democratizada aqui na voz. Monopólio é um termo que tem origem grega. Mono significa um e pólen, vender. E consiste em uma das principais estruturas de mercado. Tem como principal característica a ausência de concorrentes. A concorrência ocorre quando há disputa entre várias empresas atuantes no mesmo segmento, com o intuito de atrair fatias maiores de clientes, portanto, obter lucros mais elevados. Beleza. Então, toda empresa, quando começa, ou todo operador aí, todo empresário, todo empreendedor, ele gostaria de ser uma referência, gostaria de ser aquele que oferece o produto, né? E aí, e ser visto e ser valorizado por essa situação. Então, é uma vontade do empreendedor. Mas a característica é que ausência de concorrentes. E nós já vimos, quando há ausência de concorrentes, então há o estabelecimento de um monopólio, né? Ou seja, apenas um vendendo o produto. E quando tem esse um vendendo o produto, olha só, ele acaba conseguindo uma fatia maior de clientes. E se ele é aquele que vende para mais clientes, é claro que ele vai ter lucros muito mais elevados. Agora, meus queridos, minhas queridas, vamos trabalhar aí com o chat, porque nós estamos aqui treinando vocês para fazer um trabalho para essa semana, né? E aí, agora, vamos fazer um parágrafo aqui, nesse momento, para a gente reduzir essas linhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, reduzir essas linhas aqui em apenas
uma frase, certo? Uma frase. Mas, para tanto, eu quero fazer um exercício junto com vocês aqui, eu preciso da participação de vocês. Vocês não vão me deixar só como me deixaram no primeiro momento aqui hoje, não. Ó, eu vou pegar aqui, abrir uma caixinha de texto, e nessa caixinha de texto eu vou escrever aquilo que vocês vão me dizer aí. Por favor, me digam palavras que você entende que são palavras-chave. O que são palavras-chave? São palavras que estão aqui dentro desse texto e que significam muito, que são importantíssimas para esse parágrafo, de modo que se elas não tivessem aí, esse parágrafo perderia sentido. Aí vocês me falam as palavras que vocês acham que são as palavras mais importantes. Por exemplo, a palavra que eu acho importante, professor, é consiste. Ou a palavra é característica. E aí, não importa. Você me fala a palavra que você acha que é a palavra mais importante aqui, e depois a gente vai julgar para a gente definir, para que depois você possa, então, falar lá. Lembra que lá no texto você tem que definir a palavra monopólio, né? Então, vamos fazer uma frase aqui sobre o que é monopólio, por exemplo. E com isso eu já digo a minha palavra. A palavra é monopólio. Uma palavra-chave que está aqui nesse texto, nesse parágrafo, é monopólio. Certo? O que mais que temos aqui? Ausência. 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 O que mais? Concorrentes. Lucro. Concorrentes. Disputa. Disputa. Lucro. Ele está fora aqui. Disputa, concorrência, lucro. Eu perdi alguma? A Isadora falou vender no chat. Vender. Mais alguma? Eu acho que todas as palavras que vocês colocaram aqui são, de fato, palavras-chave, né? São palavras que, de algum modo ou outro... Agora, o que acontece? Eu queria pedir para Maria Eduarda, leia o texto novamente, por favor, para a gente, esse texto que foi lido aí pelo Maurício. E aí, enquanto ela está lendo, eu queria que todos vocês fossem vendo aí as palavras-chave que nós já escrevemos aqui, certo? E veja se falta mais alguma palavra que está dentro do texto e que são palavras que significam. São palavras que têm pontos relevantes para a gente sintetizar esse parágrafo daqui a pouquinho. Certo? Maria Eduarda, você pode ler, por favor? Posso sim. Monopólio é um termo que tem origem grega. Mono significa um e pólen, vender. Ele consiste em uma das principais estruturas de mercado. Tem como principal característica a ausência de concorrentes. A concorrência ocorre quando há disputa entre as várias empresas atuantes no mesmo segmento, com o intuito de atrair fatias maiores de clientes e, portanto, obter lucros mais elevados. Professor, eu já tenho uma indicação de mais uma palavra que eu acho que está faltando aí. Pode dizer. Seria estruturas de mercado. Estruturas de mercado. Mais alguma? Alguém identificou mais alguma? Lucros. Lucro está aqui já. Já? Aham. Empresas também poderia, né? Empresas. Está linkado lá com a palavra monopólio. Aí a gente vai ver como que a gente utiliza essa palavra na hora de fazer a nossa síntese. Agora, o que acontece, meninos? Nós vamos fazer um segundo passo. Isso aqui eu estou falando com você aqui, um exercício chamado leitura de compreensão. De modo que nós vamos tirar desse texto as informações, todas elas que a gente precisa, que são relevantes. A gente vai fazer um novo texto, com base nesse, mas não vamos copiar nada dele, certo? Então, agora, vamos ver que quais palavras são as palavras que significam e quais palavras são os significados. Sabe diferenciar esses dois pontos, meninos? Nós temos palavras que significam, que são chamadas de conceitos, né? E nós temos, então, os significados desses conceitos. De todas essas palavras aqui, qual que é a mais importante? Todo mundo concorda que é monopólio? Todo mundo concorda nesse parágrafo que a palavra mais importante é monopólio? Então, ou seja, tudo vai girar em torno de monopólio. No monopólio, tem ausência de concorrentes. No monopólio, tem disputa por lucros. No monopólio, tem
uma estrutura de mercado em que as empresas tentam vender mais para obter mais lucros e se estabelecer sem nenhuma concorrência. Olha aí, eu já fiz um parágrafo aqui agora, eu já fiz um texto que eu não copiei daqui, mas eu tirei todas as informações daqui. Agora o brabo que eu tenho que ver na gravação da aula que de fato eu escrevi, que eu falei, né? Então vamos escrever aqui, monopólio. Aí nós temos que colocar agora uns itens que são os conectivos, né? Conectivo. Então vamos ver lá. Eu não quero olhar para isso aqui, gente. Não quero olhar para esse texto mais aqui. Vamos esconder ele aqui, certo? Vamos trazer nosso rascunho para cá, porque nós já lemos o texto. Então, acabou. As informações nós já temos na nossa cabeça. E já escrevemos a palavra-chave. Agora, sem olhar para lá, vamos escrever agora com as nossas palavras. Aquela fala que vocês gostam de falar muito. Escrever com as nossas palavras. Então, querem sugerir comigo? Qual dessas aqui nós vamos colocar primeiro? Vocês querem sugerir, meninos? Vocês podem falar sem vergonha. Professor, é para retirar do texto novamente as palavras? Não. Agora, Isa, é um exercício, tá? Primeiro você lê o texto, 1, 2, 10 vezes se você precisar ler. Quantas vezes você precisar ler? Aí você tira do texto as palavras-chave. Nós já fizemos isso aqui. Nós lemos 2 vezes e tiramos essas palavras-chave, que é ausência, concorrentes, disputa, lucro, vender, estruturas de mercado, empresas e a palavra que nós vamos definir, que é a palavra monopólio. Então, nós já fizemos isso aqui. Agora, nós não vamos mais olhar no texto e com essas palavras nós vamos escrever um novo texto. Não falta o consumidor aí, não? Pode pôr, vamos colocar aqui consumidor. Aí nós vamos ver se consumidores. E agora, vamos fazer o texto? Então, vamos mudar aqui o sujeito da frase, porque o sujeito da frase, ele normalmente... Não, vamos manter aqui para ficar mais simples. O sujeito da frase é o primeiro da frase. Agora, o que acontece? Eu preciso de predicados. Quais são os predicados de monopólio? Nós já escrevemos. Um predicado de monopólio é que há ausência de concorrentes. No monopólio, há disputa pelo lucro. No monopólio, há tentativa de vender mais. No monopólio, há uma estrutura de mercado. No monopólio, há empresas. No monopólio, ocorre uma situação em que o consumidor paga mais caro. Olha aí, eu estou falando dessas coisas todas, que são elementos que vão compor o nosso texto. Querem sugerir comigo aí, meninos? O que eu vou colocar aqui? Qual desses itens você acha que é o mais interessante de colocar primeiro? Porque nós vamos colocar basicamente todos eles. Aí eu vou colocar eles aqui, mas eu vou colocar o quê para ligar uma coisa com a outra? Bom, enquanto vocês não falam, eu vou fazer aqui. No monopólio, sim. Quer falar? Pode falar. Não, eu ia falar que eu colocaria a ausência de concorrentes logo após a palavra monopólio. Então, vamos lá. No monopólio, há uma... Aí eu já sugiro com você. Há uma estrutura de mercado em que... qual que é mesmo que você falou, Maurício? Ausência de concorrentes. Uma estrutura de mercado uma estrutura de mercado que já tem a palavra A aqui, né? Então vamos trocar isso aqui o começo, olha. O monopólio. Escrever texto não é fácil não, viu, gente? É uma coisa que exige você, então, tirar a ideia daqui e apresentar a ideia aqui. Aí você tem um processo de transformação, de criação. Às vezes pensar dói, mas é muito bom depois. Então, o monopólio é uma
estrutura de mercado em que há ausência de concorrentes. Aí, vamos colocar aquela empresa, a palavra lá embaixo, lá, a ausência de empresas concorrentes. Ponto. Por que põe um ponto logo, meninos? Porque é importante que você faça frases curtas. Disse essa tese, ponto, começa outra. Para não ficar confusão na cabeça de quem vai ler seu texto. Certo? E agora, o que eu continuo aqui? Então, nós já tiramos a palavra ausência de concorrentes, tirei fora. Vamos tirar a palavra estrutura de mercado, tirar a palavra empresa. Então, ficou aqui agora, ó, disputa, lucro, vender, consumidor. Talvez dificultando a disputa de valores, porque não precisa falar só o que está aí, né? Não, agora nós estamos usando, aproveitando essas palavras. No caso. Desculpa, eu falei em cima da sua fala aí, eu não entendi. Talvez dando continuidade, dificultando a disputa de preços. Sim. Só que você está incluindo uma palavra que não está aqui, né? Você está criando uma outra palavra. Tá aqui. Ah, tá. Então, eu não posso usar a palavra preço. Então, poder pode, não tem problema. Só que assim, que a gente, como fez o exercício primeiro, que escolheu essas palavras, a gente precisava ficar fiel a essas palavras e acrescentar agora só conectivos, né? Tipo, é o verbo, alguma coisa assim que conecta uma palavra com a outra. Ah, tá. Isso com base nesse exercício. Você pode fazer do jeito que você bem entender quando você estiver escrevendo seu texto, tá? É só uma forma da gente poder construir um texto novo a partir de algumas ideias gerais que a gente tirou do texto velho. Então, nesse caso, é facilitando o lucro dessa própria empresa, usando a palavra... Certo. Então, beleza. Agora, como nós vamos começar uma nova frase, nós precisamos de um novo sujeito. Sujeito... Então, agora eu entendi. O sujeito inicial foi monopólio. Pode ser que a gente vai fazer outro sujeito monopólio aqui, ou a gente vai escolher um outro sujeito entre as palavras que nós já escolhemos. E você acabou de escolher ele aí agora. Qual foi o sujeito que você escolheu aí agora? Vou ver se você mesmo lembra da frase que você acabou de dizer. Facilitando o lucro da própria empresa. Então, quem é o sujeito nessa frase que você acabou de dizer aí? O sujeito? Quem é o sujeito dessa frase? O lucro, não? Não. O lucro é o sujeito da paciência, passiva, da voz passiva A aí. empresa? Empresa. O lucro, não importa onde o sujeito vem, ele pode vir no início, no meio e no final. No caso, você colocou final. O que da empresa? O lucro. Qual que é o verbo? Facilitando. Entendeu? Então, vamos lá. As empresas... Ainda bem que você lembra as regras de português, porque nem eu estou lembrando tudo isso. As empresas... Aí agora, o que acontece? Disputam, vamos colocar o verbo disputam, ver se fica bom? Disputam as vendas e os consumidores. Fique claro aqui, tá? As empresas estão disputando para vender mais e disputando para ter para elas mais consumidores, tá claro? Claro para todo mundo? As empresas estão disputando as vendas e os consumidores para obterem mais lucro. Perfeito. Ou não está perfeito? A pergunta é, essa frase, esse texto aqui, ó. O monopólio é uma estrutura de mercado em que há ausência de empresas concorrentes. As empresas disputam as vendas e os consumidores para obterem mais lucro. Dizer isso aqui. Agora eu queria... A Isa, lê para a gente de novo aqui aquela frase que nós estamos sintetizando, que é aquela, monopólio é um termo. Você pode ler, por favor? Eu? Lê o parágrafo, por favor. Monopólio é um termo que tem origem grega. Mono significa um e pólen, vender. Ele consiste em uma das principais estruturas de mercado. Tem como principal característica a ausência de concorrência. A concorrência ocorre quando há disputa entre as várias empresas atuantes no mesmo segmento, com o intuito de atrair fatias maiores de clientes.
e, portanto, obter lucros mais elevados. Beleza. Agora, outra pessoa que está com um áudio legalzinho aí, não sei se consegue... Eu vou ler aqui porque está meio, talvez... O monopólio é uma estrutura de mercado em que há ausência de empresas concorrentes. As empresas disputam vendas e os consumidores para obterem mais lucro. Foi dito a mesma coisa que a Isa acabou de ler aqui ou não? Sim, com outras palavras. Teve plágio? Nós copiamos alguma coisa lá do parágrafo? Não. Não, nós criamos agora o texto. Agora é assim que vocês têm que fazer. Isso é para o resto da vida acadêmica. Não é para a disciplina do professor Caio. É em qualquer disciplina que você fizer esse exercício, eu te garanto que você vai ter sucesso na escrita dos seus textos. Dá para seguir assim? Então tá bom. Por mim, a gente para agora, se vocês não tiverem nada para protestar. E com isso, vocês vão, nesse próprio texto, pegar aqui ó, o conceito de o surgimento do monopólio, tem um pouco aqui de história aqui, lei de oferta e procura, né? E junto com o texto anterior, olha aqui, falando sobre o CAD, lembra que nós temos lá a lei sobre o CAD, fiscalizar, prevenir, apurar os preços, poder econômico. A questão da concorrência monopolista, que tem lá no texto para vocês explicar como é que é essa situação, ok? Então, é um trabalhinho aí, que não é um trabalhinho simples, não é de graça, mas é um trabalho que dá para ser feito, né, na minha opinião, com vocês. Tranquilo, então? Nós temos aí uns 20 minutos ainda, sabe? Aí, nós vamos encerrar aqui, agora, né? Vocês podem, então, organizar aí o texto. Eu não sei se todos estavam aqui quando eu expliquei. A tarefa para essa aula é fazer o texto que está lá no blog, está lá no final lá a orientação. Pode fazer sozinho ou, se preferir, você faz em dupla. Né? Escolha um colega aí e trabalhe junto com ele. E pode mandar um texto para a dupla. Tranquilo, meninos e meninas? Então tá bom. Eu estou aqui esses 20 minutos, eu vou ficar aí no privado, né? Se vocês quiserem tratar qualquer coisa, a gente trata aí nesses 20 minutos. Mas depois das 9 eu não vou atender porque eu tenho aula também. Eu vou ter aula depois das 9. Então aí. Boa noite, fiquem bem. Até segunda, se Deus quiser. Boa noite.